Disse Jesus: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, e na sequência Jesus continua falando do novo nascimento. O que Jesus está dizendo aqui é de suma importância. Primeiro, porque é Ele mesmo que está dizendo, é Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o próprio Deus. Então, significa que é Deus que está dizendo que é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Segundo, porque envolve o reino de Deus. Nós estamos aqui justamente por essa razão. Qual? Jesus Cristo e o reino dele. Qualquer pessoa que deseja entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. O que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Não é o nascer das águas. O batismo nas águas, em águas, é um símbolo daquilo que de fato aconteceu com a pessoa na obra do Calvário, na obra de Cristo na cruz. Nascer de novo é um nascer do alto. Analisando o original nesse texto, nascer de novo não tem lá no original. O que tem lá é um nascer do alto, nascer de cima. Não é de novo, é de cima, do alto. Então nascer de novo é um nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito de Deus, nascer com a vida de Deus, nascer com a vida de Cristo. Novo nascimento é exatamente Deus, por sua graça, misericórdia, tirando de nós a nossa vida ímpia, pecadora, que herdamos de Adão, a vida com a qual nascemos com ela, e não tem como negar, porque você sabe, e eu sei, que temos vida pecaminosa, nascemos com ela. Então o novo nascimento é Deus tirando a nossa vida ímpia, pecadora, na morte com Cristo, e dando-nos da sua vida, a vida espiritual, a vida de Deus, pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Segundo a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, o novo nascimento ocorre assim, ele acontece assim. Cristo, em seu grande amor, nos atraiu a si na cruz, pois Ele mesmo falou, o próprio Jesus, são palavras dele, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem está dizendo isto aqui é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Ele está dizendo que no momento em que ele fosse levantado da terra, quando os soldados romanos
estenderam a cruz no chão, ao solo, e Jesus Cristo foi pregado nela. Depois eles levantaram a cruz, é o que Jesus está dizendo aqui. E quando Jesus Cristo foi sendo levantado, Ele está dizendo, Ele nos atraiu, cada um de vocês, cada pecador, de todos os tempos, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Fomos atraídos e colocados no corpo dele, lá na cruz. A nossa natureza pecaminosa, aquela natureza encrenca, de confusão, natureza de pecado, vida pecaminosa, foi colocada em Cristo na cruz. Observe o que diz a palavra. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso homem velho, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. O que é homem velho? Homem velho não é uma idade avançada. Homem velho é uma natureza antiga que herdamos de Adão, nascemos com ela. Essa natureza é a causa de todo e qualquer pecado. Qualquer pecado. Ele parte dessa natureza residente no interior de cada pessoa. Para resolver a questão dos pecados, só destruindo essa velha natureza em nós. Cristo fez a destruição dessa natureza em seu corpo na cruz. Foi o que Paulo disse em Romanos 6,6. Só Deus pode. Só Deus pode destruir essa natureza. Não tente vencer a natureza por você mesmo. Você não vai conseguir. Em Cristo, a nossa velha natureza pecaminosa foi, primeiro, crucificada, depois destruída. Depois disso o quê? Da morte de Jesus, da nossa morte em Jesus, o Pai, pelo seu poder, enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que entrou na sepultura do Senhor, deixou a vida nele, e ele foi levantado dentre os mortos. A mesma coisa aconteceu com aqueles que morreram com Cristo, porque a palavra diz que Deus, evidentemente por meio do Espírito Santo, nos ressuscitou. Está no passado, não tem nada a ver com ressurreição da carne, do corpo. Nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ganhamos a ressurreição com Cristo, ganhamos a vida de Cristo, e mais, Cristo mesmo veio viver a vida ressurreta, eterna, justa e santa dele em nós. Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo, o Cristo ressurreto, que me ressuscitou com ele, vive em mim, vive a vida dele. Então, crendo na palavra de Deus, que afirma sua morte, a palavra afirma sua morte com Cristo, a sua ressurreição com Cristo, você terá o Filho de Deus vivendo, se manifestando no seu interior. Você poderá confessar
que nasceu de novo. Só precisamos crer nesta grande verdade da palavra de Deus. Como que eu sei que nasci de novo? E agora? Como que eu sei que eu nasci de novo? Quando alguém nasce de novo, ele sabe que nasceu de novo, porque o Espírito de Deus traz dentro de nós essa convicção. Se você nasceu de novo, você sabe. Por quê? Por causa disto aqui. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, espírito novo, regenerado, vivificado, que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Você vê? O Espírito de Deus dentro de você, que nasceu de novo, conversa, testifica com o seu espírito regenerado que você é filho de Deus. Então nasceu de novo. Então o Espírito de Deus nos traz essa convicção. O Espírito Santo viu Cristo morrer. Ele estava lá. Ele estava lá. O Espírito entrou na sepultura do Senhor e colocou a vida nele, e Cristo foi levantado dos mortos. Mas o Espírito Santo também viu a nossa morte, a minha morte e ressurreição com Cristo. E agora o Espírito de Deus que viu, e porque ele viu, e porque ele atuou a nossa ressurreição, ele pode ser testemunha, ele pode testificar, porque o testemunha é aquela pessoa que viu e que escutou, viu o fato. Se não viu o fato, não pode ser testemunha de nada. Então o Espírito de Deus vem nos trazer a convicção de que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, ganhamos a vida de Deus. Cristo está em nós, Ele está vivo em nós. O Espírito nos dá essa convicção. Quais são as evidências que indicam que uma pessoa nasceu de novo? Tem evidências? Tem. Cristo em mim é a primeira evidência de que nasci de novo. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. O nascido de novo está cheio pelas tampas da vida de Cristo, do próprio Cristo. E ainda pode ter mais de Cristo a cada instante. Cristo vive no nascido de novo. Meus irmãos, é preciso ter a convicção, a segurança de que Cristo vive em mim. Eu pergunto: Cristo vive em você? Ele se manifesta em você? O desejo afetuoso e ardente pela palavra de Deus é outra evidência de que você nasceu de novo. O apóstolo Pedro então disse: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeira carta de Pedro 2:2. Você vê o desejo ardente do coração de um nascido de novo. É um desejo pela palavra de Deus, é um desejo afetuoso, afável, carinhoso, amoroso, prazeroso pela palavra de Deus. O coração do nascido de novo ama a palavra de Deus, ele gosta da palavra de Deus. Uma criança recém-nascida não aceita Coca-Cola. Se é recém-nascida,
está no braço da mãe, está chorando, você leva a Coca-Cola na mamadeira, ela não aceita, não adianta. Você tem que dar, a mãe tem que dar o peito, ela tem que mamar no peito. Mamar no peito, o que o apóstolo chamou de genuíno leite, o leite materno, é muito rico, ele é o genuíno leite, ele é bom. Então, assim é o nascido de novo. O nascido de novo, ele só sossega na palavra, ouvindo a palavra. Se você é nascido de novo, você gosta da palavra. Senão você enfada. Eu estou enfadado. Pois é, está enfadado porque não nasceu de novo. Assim é o nascido de novo. Uma outra evidência, já terminando aqui, é o amor. É o amor. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. As fontes deste amor estão em Deus e não em nós. Eu não tenho condições de amar. Eu poderia amar quem me ama, e assim muito lentamente. Agora Deus, ele ama, é o amor dele, e Deus colocou o amor dele em nós. Veja bem, Deus é amor, não é assim que diz a palavra? Deus é amor, Cristo é Deus, Cristo em mim. Então Cristo em mim é o amor manifestado, é Cristo manifestando o seu amor. Então eu posso amar qualquer pessoa, porque estou amando com o amor incondicional de Deus. O amor. Você ama? Por último, o nascido de novo não comete o pecado. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, não sou eu. Quem está dizendo é o apóstolo João. Olha o que ele disse: qualquer, pode ser você, que é nascido de Deus, não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente que permanece no nascido de Deus é Cristo. A semente é Cristo, a vida de Cristo, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Gente, presta atenção na palavra, não pode, porque é nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu li para vocês duas passagens, 1 João capítulo 3 verso 9 e o capítulo 5 verso 18 da mesma carta. Nascido de novo não comete o pecado. Por quê? Porque é bom? Não. Porque tem condições? Não. Porque é melhor do que o outro? Não. Sabe por quê? Porque a vida de Cristo que permanece nele é vitória sobre o pecado. Escute, Jesus Cristo venceu o pecado no mundo. Venceu ou não venceu? Ele mesmo disse: ninguém me convence de pecado. O Senhor Jesus Cristo venceu o pecado na cruz. Venceu ou não venceu? Porque ele levou os nossos pecados e destruiu-os todos lá, e me venceu também. O Senhor Jesus Cristo venceu o pecado na ressurreição, porque foi ressuscitado limpo, sem nenhum pecado. O que ele vive em mim? Ele vive a totalidade da vitória dele. A vitória dele não é minha. Se você crê, eis a questão. Você poderá pensar: não, você está enganado, não existe esta possibilidade. Mas isso é um raciocínio humano, baseado na incredulidade e não na palavra de Deus. Pois Deus falou:
qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado. Eu imagino que Deus esteja falando a verdade. Se tem algum erro, não é do lado dele, é do meu lado, exatamente no setor da confiança. Cristo vivendo em você é a garantia de vitória sobre toda a prática de pecado, sobre as tentações vis do maligno. Você tem essas evidências? Se não tem, evite evasivas. Nada de evasivas. Vá correndo diante de Deus, que é misericordioso, recebe todo mundo. Chegue diante de Deus com a senha certa. Senha certa. Sabe qual é? Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Faz-me nascer de novo. E Ele vai fazer você nascer de novo. Certamente fará.